Imersão em água gelada. É uma boa ou é uma fria para o seu treino? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vídeo esse, inclusive, que inaugura um novo formato de conteúdo e também, é a reestreia aqui do nosso canal. Então, para quem acompanhava o canal antes, estava acostumado a ver eu postando os vídeos tutoriais de exercício. Eu também vou voltar com esse tipo de postagem. E agora, nesse formato, a gente vai ter as videoaulas, onde eu vou trazer para vocês alguns artigos científicos que abordam temas principalmente relacionados à musculação, exercício, saúde, suplementos. E a gente sempre vai estar discutindo os principais resultados desse artigo e trazendo aí informações que você pode tirar dúvidas, responder algumas questões que você tem aí com o seu treinamento como um todo e também agregar para você, quem sabe até usar algumas informações que a gente vai passar aqui no canal na sua prática, na sua rotina de treinamentos diários. Bom, vamos então lá para o nosso artigo de hoje. Vamos abrir aqui a apresentação. Então, como eu tinha falado, a gente vai falar aí da imersão em água gelada. Para isso, eu trouxe um estudo de pesquisadores brasileiros e da Austrália. Esse estudo ele foi publicado em 2020, né? Então é bem recente, na revista Sports Medicine. Basicamente, é um estudo de revisão sistemática. O que é uma revisão? É quando você determina ali uma pergunta de pesquisa, um tema, você pesquisa diversos artigos que falaram sobre esse tema, né? Lógico que tem toda ali uma criteriosa seleção, rígidos critérios para você estar garantindo que esses estudos atendam ao tema que você está dizendo e também atendam ao padrão de qualidade. E, além de ser uma revisão sistemática, ele é uma meta-análise. Meta-análise é quando você pega todos esses resultados dos estudos que você encontrou, condensam eles, então precisam ser resultados com os mesmos desfechos, né, coisas semelhantes, e você gera um novo resultado, né, com essa técnica estatística de meta-análise, a partir dos dados que você achou nesses estudos que você encontrou na sua revisão da literatura. Então, ó, o tema aqui do estudo, o título dele, é os efeitos do uso regular da imersão em água gelada, mudanças induzidas pelo treinamento em performance de força, né, e cardiorrespiratória, endurance, né, que a gente pode chamar como resistência. Então foi um estudo de revisão sistemática com meta-análise. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é essa imersão em água gelada, né? A gente está vendo bastante aí, está crescendo esse método que a gente chama como técnica de recovery, né, que visa acelerar a recuperação do pós-treino. A gente está vendo aí muita gente usando o recovery na imersão em água gelada. Ultimamente, até por isso achei interessante abrir essa nova série de vídeos com esse assunto. Então, essa imersão ela pode ser feita tanto aqui de forma total, você mergulhar na piscina, né, fazer a imersão completa na banheira com água gelada, ou então você pode fazer uma imersão só dos membros, né? Geralmente os membros inferiores. A temperatura da água gelada, geralmente ela fica em torno de 10 a 15 graus, e esse tempo de banho ele tende a ser de 5 a 20 minutos. E por que as pessoas que fazem a imersão em banho gelado, o que elas visam, né, alcançar de efeito positivo? Então, na ciência, na literatura científica, ela traz como potenciais efeitos positivos uma melhor recuperação pós-treino, principalmente pela redução da dor muscular, redução de marcadores inflamatórios, né, que a gente tem um dano muscular nos esforços de treino, geralmente. Então, essa imersão em água gelada seria também para reduzir esses marcadores de inflamação, e já que você tem menos dor e menos inflamação, a tendência é você ter uma função muscular melhorada, ou seja, amplitude de movimento, produção de força, entre outros fatores, e você ter uma recuperação pós-treino melhor do que se você não fizesse essa imersão. Os efeitos da imersão eles são basicamente atribuídos à vasoconstrição, ou seja, ali uma constrição dos vasos sanguíneos, principalmente dos membros. Vasoconstrição é essa causada pelo próprio efeito da temperatura da água gelada, que tende a constringir os vasos, como também a própria pressão da água e a depender também da profundidade da banheira, isso também influencia. Da mesma forma
que a literatura levanta potenciais efeitos positivos da imersão em água gelada, ela também apresenta alguns potenciais efeitos negativos, que é justamente aí a pulga atrás da orelha que motiva a execução desse artigo científico que a gente está analisando aqui hoje. Então, principalmente aí como principal efeito negativo em potencial da imersão em água gelada, seria o atenuamento das respostas metabólicas pós-treino. Como seria isso? Pensando na pessoa que todo pós-treino faz uma imersão em água gelada, eles estão vendo aí, alguns estudos já trazem essa informação, que esse efeito de água gelada, como ele inibe, né, alguns marcadores ali inflamatórios que também são importantes para a reparação de tecido e consequente ganho de massa, ganho de força, ele poderia impactar negativamente nesses dois fatores. Como também tem alguns estudos vendo que esse banho em água gelada poderia atrapalhar um pouco, né, logo após o treino, atrapalhar a síntese proteica, atrapalhar a ativação de células satélite. Todos esses fatores são interessantes para o ganho de massa e força muscular. Quando a gente fala de performance de treinamento aeróbico, até então os resultados dos estudos, né, eles não estão vendo um efeito negativo da imersão em água gelada na performance de exercícios cardiorrespiratórios. Então, até por esse assunto ser meio duvidoso, ainda não se tem informações muito fundamentadas, esse estudo de revisão ele é importante para preencher essa dúvida aí, essa lacuna que está em aberto. Como é que eles fizeram esse estudo de revisão? Então, depois de definirem rigorosos critérios de inclusão desses estudos, né, como aqui, ó, só estudos que investigaram pessoas saudáveis, a temperatura de imersão de água precisava ser de no máximo 15 graus e sempre deveria ser feita essa imersão no momento pós-treino, em todas as sessões de treino, e tinha que ter avaliação antes e depois do período de treinamento de força ou de cardio seguido da imersão em água gelada, tinha que ser feitas as avaliações pré e pós para a gente estar conseguindo comparar os resultados. Então, depois de estabelecer todos os critérios, eles encontraram quase 700 artigos e após analisar esses 700 artigos, apenas 8 passaram no crivo e entraram nesse estudo de revisão. Então, os estudos que entraram na revisão, eles foram publicados de 2006 a 2019, então estudos recentes. Na soma, envolveu 470 voluntários, todos homens. Os treinos de força foram treinos basicamente de musculação e pliometria, que são aqueles treinos com salto, né, geralmente para aumentar a potência, a força explosiva. E os estudos de cardio, eles fizeram, né, os que viram ali a parte do endurance, né, que aqui a gente vai falar como cardio, melhora da resistência cardiorrespiratória. Eles foram estudos que usaram treinos contínuos, HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, que está bem alta também ativamente, e também sprints intervalados, que sprints são aquelas corridas de altíssima intensidade. No geral, a temperatura média da imersão em todos esses estudos foi de 9,7 graus, a temperatura da água, com um tempo médio de imersão de 16 minutos e meio. Os estudos eles tiveram um grupo controle, onde o grupo que não fez a imersão em água gelada fez outras estratégias de recovery, né? Até a própria imersão em água de temperatura ambiente ou liberação miofascial, enfim. Outras estratégias de recovery para estar comparando com a imersão em água gelada. Agora a gente vai dar uma olhada aqui nos resultados do estudo. Então a gente tem essa primeira tabela aqui, né, que é importante a gente... Vamos voltar lá? É importante a gente ver primeiro como é que a gente interpreta esses dados. Então, primeiro a gente tem esse gráfico aqui, ó, no cantinho direito, onde eu estou passando com o mouse, esse gráfico que a gente chama de forest plot, ou gráfico da floresta. Basicamente, ele serve para expor todos os resultados, né, de forma condensada que foi encontrado nos estudos dessa revisão. Então, cada pontinho verde aqui que a gente vê na linha, ó, cada pontinho verde significa o resultado de um estudo. E aqui, ó, a gente está vendo que ele tem uma linha no meio, aqui ele tem um efeito à esquerda negativo e um efeito positivo. Ou seja,
todo resultado que ele encontra totalmente desse lado da linha aqui, do esquerdo, ele quer dizer que o efeito dele foi negativo para o que a gente quer enxergar aqui. No caso, o efeito da imersão em água gelada, ele resultou um resultado negativo. E tudo que estiver cruzando totalmente a linha aqui pela direita, quer dizer que fez um efeito positivo. Aqui vocês podem ver que tem o pontinho, que é o resultado médio do estudo, e a linha. A linha significa a dispersão desse resultado. Então, toda vez que ela estiver cruzando aqui, ó, a linha do meio, quer dizer que não foi nem efetivo e nem positivo, foi um resultado nulo. Aqui, ó, a gente consegue ver que tem as linhas com os verdinhos e depois, quando termina a condensação dos resultados, tem sempre esse losango preto que a gente chama de diamante. Então, o diamante ele indica a tendência de todos os resultados que estão acima dele. Se ele foi uma tendência à esquerda cruzando a linha de efeito negativo, se foi uma tendência cruzando a linha direita de efeito positivo, ou se ele cruza no meio, teve um efeito nulo. Vamos ver nessa tabela aqui que mostra primeiro os efeitos nos marcadores de força. Esse primeiro grupo de resultados aqui, ó, ele está trazendo a variável de uma repetição máxima, que é o resultado de um teste de carga máxima. Então, se a gente analisar aqui, ó, o diamante está cruzando à esquerda. Então, nesse caso aqui da carga máxima, a imersão em água gelada, ela causou um efeito negativo, né, ao longo do tempo, ao longo das sessões de treino. Aqui, ele tem a força máxima isométrica. Então, aqui é dinâmico, carga que você levanta, aqui é a carga que você sustenta. Geralmente são testes aí de preensão manual, que é aqueles que você, né, aperta uma máquina. Então, aqui, ó, ele também, né, quando a gente está vendo o nosso diamante cruzando totalmente à esquerda, ele também gerou um efeito médio negativo. E aqui a gente vê Strength Endurance, que é como se fosse uma resistência de força. Então, se aqui é a força máxima, aqui é a capacidade de você fazer várias repetições ou um esforço prolongado, né, e sustentar esse esforço. Também ele causou aqui, ó, se a gente for ver o nosso querido diamante, está à esquerda. Então, nesses três primeiros indicadores de força, a imersão em água gelada, ela tendeu a gerar um resultado negativo. Aqui a gente tem, ó, esforços balísticos, que são testes aí relacionados à potência, à força explosiva. Aqui a gente tem, ó, flexão balística, que é aquela flexão de braço com salto, salto com contramovimento, esse SJ é o squat jump, que é aquele salto em posição de agachamento, e também tem a potência na distensão de joelho. Aqui, novamente, ó, se a gente vê o diamante, no efeito médio, no resultado condensado dos estudos, ele causou, né, no caso a imersão em água gelada, um efeito negativo. Então, para todos esses dados relacionados à força, força de resistência e potência, a imersão causou um efeito negativo nesses estudos analisados. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra tabelinha, também seguindo o mesmo padrão do anterior, com o nosso forest plot aqui. A gente tem os resultados no cardio. Então aqui a gente tem, ó, potência média em testes de tempo, aqui com diversas quilometragens, né, desde mais curtas até mais longas. E no geral, ó, a gente pode ver que ou ele está levemente à direita, ou seja, ou efeito levemente positivo ou levemente negativo, mas lembrando que quando o resultado ele cruza a linha do meio, ele não consegue determinar nem negativo nem positivo. E também a gente está vendo aqui, ó, que o diamante, apesar de estar mais caindo para a esquerda, ele está cruzando a linha do meio. Ou seja, para a potência, né, em testes de tempo, a imersão em água gelada ela não causou um efeito negativo. E isso a gente vê em todos os outros indicadores relacionados a essa parte de endurance, de cardio. Então, ó, potência em testes incrementais, são aqueles testes de estágio, né, que começa do mais fácil para o mais difícil. Também todos os resultados cruzam a linha do meio. E aqui a performance em testes de tempo também, né? Semelhante ao que a gente viu aqui, mas aqui é potência e aqui é o tempo como um todo. Também todos os resultados cruzando a linha do meio. Então, na parte do cardio, do endurance, a imersão em água gelada e período crônico ao longo do tempo, ela não causou aí prejuízo na performance. Então, basicamente, o que a gente viu nesse estudo? Quando a imersão em água gelada ela foi utilizada aí
ao longo do tempo, pós sessões de treinamento de força, ela gerou um prejuízo nos ganhos de força, confirmando o que a gente viu lá no início, aquele potencial efeito negativo, né? Contanto, nos exercícios aeróbicos, né, na parte de endurance, a gente não viu aí, de acordo com os resultados do estudo, um potencial prejuízo da imersão em água gelada a longo prazo. Então, esse estudo ele levanta aí uma importante questão, né? Será que esse efeito potencial da recuperação da imersão em água gelada pós-treino, ele valeria a pena, pensando principalmente aqui em quem precisa ganhar força muscular, em pós-sessões de força? Então, vale a pena aí levantar essa questão, né? Se realmente vale a pena. Esse exercício ele não quer dizer, ele não invalida a imersão em água gelada. A gente pode reparar que ele só analisa aí questão de força e performance na parte de endurance, de cardiorrespiratório. Então ele não está avaliando outras questões importantes que podem aí justificar e muito a imersão em água gelada, mas ele traz esse importante questionamento que faz a gente aí parar para pensar e buscar outros estudos na literatura até para estar justificando as nossas escolhas no dia a dia, no nosso treino, na nossa alimentação, enfim, em tudo que você quer fazer para melhorar essa performance e essa saúde. Então, esse estudo traz aí essa questão importante, né? E você que está vendo esse vídeo, você usa a imersão em água gelada? Já conhecia essa técnica? Deixa aí a sua opinião no comentário abaixo e fique de olho aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de videoaula de artigo científico e também os nossos vídeos tutoriais de exercício. E é lógico, se você quiser aí dar um up no seu treino, se você quer emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar nas suas atividades esportivas, eu também aqui ofereço a minha consultoria online, Projeto 12, onde eu monto para você todo o seu treino de musculação, seja ele feito em casa ou na academia, para você ter resultados semelhantes, como dessa minha aluna que eu estou mostrando aí na tela, em período de 12 semanas, com treino em casa, somente com elástico e peso corporal. Ela já teve um resultado bem interessante, aí, melhorando a estética abdominal, melhorando o glúteo, hipertrofia de coxa e também ali detalhamento na região de ombro. Então, se você quer participar, quer treinar comigo, quer vir para a consultoria, para o Projeto 12, você pode entrar em contato pelo e-mail que está aí na tela ou também clicar no link aqui da descrição. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!